Continuando a nossa meditação sobre a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, onde Cristo abre o céu para João, revela a ele as palavras que deveriam ser entregues às 7 igrejas, no momento em que João estava ali aprisionado por Domiciano, o imperador romano da época, ali aproximadamente 95 depois de Cristo, manda João ali para aquela prisão numa ilha cercada de água, cercada de mares, mas o próprio Cristo aparece a ele e revela uma instrução para a igreja de Filadélfia. Qual que é o contexto histórico daquela cidade ali de Filadélfia? Ela foi fundada por Átalo II Filadélfio. Era uma cidade que era muito próximo também de Sardo, ficava aproximadamente ali 38 quilômetros de distância. Mas uma grande característica que abalou aquela cidade foi um terremoto. Era uma cidade que ficava numa rota comercial, então aquela economia da cidade era muito próspera. Na antiguidade, as cidades que passavam por essa rota, principalmente entre a Ásia e a Europa, tinha um grande convívio, um grande intercâmbio e uma economia muito evidente, muito latente. Mas no ano 17 depois de Cristo, aquela cidade ali de Sardo, isso retrocedendo, essa carta foi escrita em 95 depois de Cristo, mas retrocedendo ali no ano 17 depois de Cristo, a cidade da Filadélfia ela sofre um abalo, um terremoto muito grande e destrói ali grande parte daquela cidade. Mas o imperador romano, Tibério, auxilia na reconstrução de Filadélfia. E esse auxílio político faz com que a cidade se torne ainda mais bela e é conhecida como a Pequena Atenas. Ela é apelidada como a Pequena Atenas devido à grande beleza que se torna aquela cidade. Mas com isso traz aquela introdução também da cultura, das características de Roma. Então recebe ali alguns salões, alguns teatros que são muito latentes, evidente em Roma, em todas as cidades que são dominadas por Roma. Mas Cristo revela-se a João, encaminha essa carta e ali em Apocalipse 3,12 ele diz o seguinte: a quem vencer escreverei o meu novo nome. Por que será que Cristo fala que receberá, que vai ser escrito um novo nome? Isso se dá porque na reconstrução da cidade, com a ajuda ali de Tibério César, que era o imperador romano, a cidade de Filadélfia ela recebe um novo nome. Ela passa a se chamar então Neo-Cesareia. Então Cristo contextualiza de uma forma que aquela igreja consegue entender. Então da mesma forma que quando teve uma nova cidade mais bela materialmente falando, ali a Filadélfia recebeu um novo nome, a igreja que ficar firme também vai receber, não do imperador terreno, mas do Rei dos Reis, um novo nome, uma nova característica, que é um corpo glorificado e sendo chamado como Filho e Igreja do único e verdadeiro Deus. Então, entendendo esse contexto, dessa mudança do nome ali naquela cultura de Filadélfia, nós conseguimos entender por que Cristo usa essas palavras, porque elas eram de fácil entendimento para a igreja e para aquele povo cristão que estava ali naquela cidade e naquela igreja. Então que essa meditação, que esse contexto abra o nosso entendimento e que a paz de Deus esteja em vosso coração.